População que não aceitou o resultado das eleições no país. A população não aceitou e não deve aceitar. A população deve ir para as ruas. O cidadão precisa acordar, sair da sua rotina diária, ordinária, porque nós temos até final de dezembro para decidir se nós queremos ou não viver numa Venezuela. Deus nos deu a oportunidade de ver os exemplos ao redor do país. E as pessoas precisam levar a sério esse assunto. Não é apenas a fofoca da hora, o assunto da moda, é o futuro do país, é o futuro dos nossos filhos que está em jogo. O plano ideológico que está sendo colocado para o dia 1º de janeiro de 2023 é bastante conhecido. A miséria, a desolação, a terra arrasada que nós vemos nos países que adotaram essa ideologia está muito clara. E se as pessoas continuarem só no WhatsApp batendo palminhas, nós vamos chegar no mesmo lugar que os venezuelanos chegaram. Eu estou há 8 anos aproximadamente tentando fazer com que as pessoas entendam que uma eleição feita pelo povo só pode ser uma eleição feita pelo povo se o povo tem controle sobre a eleição. Lula não foi eleito pelo povo brasileiro. Lula foi escolhido pelo serviço eleitoral. Eu digo isso, insisto, vou repetir. Lula não foi eleito pelo povo brasileiro. Lula foi escolhido pelo serviço eleitoral, pelos ministros do STF, pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Porque se fosse uma escolha do povo, haveria poder do povo sobre essa escolha, poder do povo sobre o processo de apuração dos votos. E é isso que eu venho repetindo há anos. Eu estou bastante cansado de dizer, e as pessoas não dão importância para isso. Existe um princípio que constitui a democracia, que é o princípio da publicidade. É um dos princípios que estão lá no artigo 37, que é o princípio da publicidade. As pessoas ouvem isso e não dão importância, é como se fosse a buzina de um carro. Quando eu digo assim, o princípio constitucional da publicidade foi quebrado em 1996. As pessoas não dão importância, entra por um ouvido e sai pelo outro. É como se fosse a buzina de um carro passando. Se eu dissesse para você, o edifício está caindo, uma das vigas, uma das colunas do edifício rachou. Entendam isso. Em 96, uma das colunas do edifício foi quebrada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, foi quebrada pelo Serviço Eleitoral Brasileiro. E as pessoas ficam nessa fantasia, como se estivessem assistindo um filme de James Bond, atrás de histórias mirabolantes sobre internet, hacker, criptografia, e cada um querendo ser mais interessante na discussão do assunto. Não interessa como que o ladrão entrou na sua casa, você foi roubado. O que importa é isso, você não vê a apuração dos votos, você não vê nem o seu voto. Como é que você pode ter a certeza de que uma imagem que um software mostra numa tela para você é igual àquilo que saiu da sua consciência? A imagem que você vê é produzida pelo software. Um software que não está sob seu controle, que não foi escrito por você, que não é verificado por você. O Estado é laico, não exige fé do cidadão. Ninguém é obrigado a confiar em servidor público. Confiança é confidere, fidere, de fides, fé. O Estado é laico. Ninguém tem que ter fé em ninguém numa democracia. Não existe princípio de fé na democracia. O serviço público é obrigado a fazer esse trabalho às claras, diante dos olhos do cidadão. É por isso que a Alemanha recusou a urna de primeira geração. É só por isso. A Corte Constitucional Alemã, quando rejeitou a urna de primeira geração, basicamente o que ela disse foi: qualquer pessoa, do cientista até o catador de latinhas, tem que ter a possibilidade de ver a apuração dos votos. É por isso que a Dinamarca vota numa cédula do tamanho de uma folha de jornal. É por isso que o Japão materializa o voto. É por isso que a Índia
materializa o voto. É por isso que o Paraguai usa uma urna de terceira geração, que materializa o voto, porque nós, seres humanos, não temos nenhum sentido que nos permita ver pulso elétrico. E não adianta essa bobagem de comparar o sistema financeiro com o voto. Os dados que trafegam na cibernética do mundo financeiro são dados rastreáveis até a origem. Qual que é a origem do seu voto, Mário? É a sua consciência. Como é que alguém pode rastrear a sua consciência? Só você e ninguém mais no universo pode dizer que o registro fora de você é igual à sua consciência. Por isso que o voto tem que ter matéria. 7 horas. Uai, seu app de vídeos curtos.